Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Trago hoje notícias em primeira mão. Recebi hoje mais uma citação de um processo judicial movido contra mim, mais um processo contra mim, só que desta vez quem moveu foi o pastor Diniz Cipreste de Azevedo, e eu vou comentar a petição inicial do pastor Diniz e a decisão da juíza Kelly, que já indeferiu o pedido cautelar da ação do pastor Diniz, mas nós vamos direto ao assunto. A peça é extensa, são 33 páginas, como vocês podem ver. Eu já li toda a peça e, sinceramente, essa foi a peça mais estranha que eu já li em toda a minha carreira profissional. Eu vou começar exatamente pelas coisas estranhas que apareceram neste processo do pastor Diniz contra mim. A primeira coisa muito estranha neste processo foi o Diniz ter processado a mim e a Igreja Cristã Celeiros. Eu tenho certeza absoluta que mesmo que você não tenha nenhum conhecimento jurídico e esteja acompanhando os vídeos do canal Maranata Anátema, vai entender que a Igreja Cristã Celeiros não é parte legítima para figurar no polo passivo de um processo, até porque não tem nada a ver com isso. Talvez você que é leigo esteja até se perguntando, mas o que a Igreja Cristã Celeiros tem a ver com os vídeos do canal Maranata Anátema? Meus irmãos, vocês já viram em qualquer um dos nossos vídeos alguma citação da Igreja Cristã Celeiros? Procurem aí. Amados, não existe. E sabem por quê? Porque eu nunca falei uma só palavra, uma só linha sobre a Igreja Cristã Celeiros. Mas vejam só o que os advogados do pastor Diniz colocaram na ação contra a Igreja Cristã Celeiros. Primeiramente, para que não haja qualquer dúvida, vejam aí a prova de que o pastor Diniz realmente está processando a igreja, uma igreja que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ele narrou. Vejam só, ação ordinária de obrigação de fazer, combinada com reparação de danos morais e pedido de liminar de tutela de urgência antecipada em face de Solon, tal, e em face da Igreja Cristã Celeiros. Agora vejam só o que ele disse sobre a Igreja Cristã Celeiros. O requerido, em 17/12/2014, fundou a Igreja Cristã Celeiros, que está localizada no Distrito Federal. De acordo com o quadro de sócios e administradores, é possível verificar que o requerido é o atual presidente da Igreja Cristã Celeiros. Vejam que os advogados da Maranata vasculharam até mesmo os dados da Igreja Cristã Celeiros lá no cartório, pois eles sabem de detalhes como a data da fundação e até mesmo como é o quadro societário da igreja. Mas para que isso? Certamente para ver se eles achavam alguma coisa que pudessem usar contra mim ou contra a igreja. Mas será que eles acharam alguma coisa? Vamos conferir? Vejam só que interessante. Eles colocaram no processo que, todavia, não é possível afirmar que o requerido fundou uma igreja para se enriquecer ou que se enriqueceu por ter fundado uma igreja. Até que provem o contrário, a igreja fundada pelo requerido não tem qualquer objetivo de enriquecimento do seu presidente e ou líderes. Bom, depois de um atestado de lisura como esse, eu até aproveito para agradecer essa declaração do pastor Diniz e seus advogados, perante o juízo de Vila Velha. Ora, ele está então reconhecendo que, no meu caso, o patrimônio da igreja nunca se confundiu ou se misturou com o meu patrimônio pessoal e que não há o menor indício de que eu tenha tirado qualquer proveito de uma instituição religiosa. E olha que eles vasculharam a minha vida de ponta cabeça. Querem ver a prova disso? Vejam só o que os advogados do pastor Diniz colocaram no processo. O requerido, que sou eu, atualmente mora numa mansão no Lago Norte, importante região do Distrito Federal. Possui carros de altos valores e ostenta um padrão de vida elevado. Amados, vejam só isso. Provavelmente eles vieram aqui na porta da minha casa para dar uma espiadinha no tipo da casa, nos carros que estão na garagem.
E como eu não vi um propósito objetivo para essas informações constarem do processo, eu até comecei a achar estranho, a suspeitar de que eu devo estar sendo observado, seguido, sei lá. Você não se sentiria ameaçado caso alguém que não gosta de você deixasse claro que sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, sabe o que você faz, sabe quanto que você ganha, sabe que igreja que você frequenta, sabe quais carros estão na sua garagem? Veja só o nível de detalhamento das informações que eles colocaram no processo. Eles colocaram no processo até o valor do meu salário. Isso mesmo, eles colocaram o valor exato do meu salário, até os centavos. Vocês conseguem entender a razão disso? Desse nível de detalhamento de informações a meu respeito? Então, eu fui ou eu não fui investigado? Eles vasculharam ou não vasculharam a minha vida? Mas, como Deus é muito bom, vejam só o que eles deixaram registrado a meu respeito no processo. O requerido não se enriqueceu com os recursos financeiros da Igreja Cristã Maranata, mas cresceu profissionalmente durante o período que esteve na Igreja Cristã Maranata. Aqui eu tenho de fazer uma correção, uma observação. Eu não cresci profissionalmente somente enquanto eu estava na Maranata. Aliás, os maiores postos profissionais que eu ocupei na minha vida foram depois que eu saí da Maranata. Até porque enquanto eu era pastor, gestor da Maranata, eu estava sempre cansado, né? Era muita atividade e eu me sentia muito sugado e eu não conseguia render profissionalmente tudo aquilo que eu passei a render depois que eu me desliguei da Maranata. Eu tenho muita energia. Mas vejam o que mais eles disseram ao meu respeito. O fato do requerido ter crescido profissionalmente não está ligado ao fato de ter sido pastor. O requerido se desenvolveu profissionalmente e economicamente sem a necessidade de auxílio ou suporte financeiro de qualquer instituição religiosa. Isso realmente é muito bonito, não é mesmo? Eu fiquei extremamente feliz com essa declaração, registrada em juízo. Aliás, esse foi um verdadeiro presente de Deus para mim. Uma declaração expressa de um membro da cúpula da Maranata reconhecendo que, depois de investigarem toda a minha vida, não encontraram qualquer mácula, não encontraram qualquer indício de que eu tenha usado dinheiro de instituição religiosa em nenhum lugar, nem durante o período em que eu fui gestor na Maranata, nem no período em que eu me mantive na presidência da Igreja Cristã Celeiros. Isso é ou não é formidável? Então, vocês acham que se houvesse alguma mácula em toda a minha trajetória profissional, religiosa, sentimental, seja lá o que fosse, vocês não acham que eles teriam encontrado e corrido para divulgar isso aos quatro ventos? Quando eu me desliguei da Maranata, eles até tentaram fazer isso, lançando diversas insinuações ao meu respeito nos Maranhães, mas não colou. E agora, então, eles vêm neste processo judicial, que não está sob segredo de justiça, embora eles tenham pedido, o segredo de justiça, e eles declaram expressamente que não há mácula alguma que desabone a minha conduta. A única reclamação deles é que eu estaria ofendendo a Maranata com as minhas avaliações doutrinárias e sobre as práticas religiosas que a Maranata desenvolve. Mas, pelo menos por enquanto, o Poder Judiciário não entendeu haver outra coisa em minha conduta senão o exercício da minha liberdade de expressão e o meu direito ao posicionamento doutrinário, embora isso possa até afetar a questão doutrinária da denominação Maranata. Agora, amados, eu vou deixar aqui uma informação sobre a Igreja Cristã Celeiros. A Igreja Cristã Celeiros, ela é um organismo vivo e não uma organização religiosa. Enquanto nós alugávamos um salão para as nossas reuniões, nós até tínhamos um estatuto registrado, e isso para atender às exigências legais de instalação em um local comercial e aberto ao público. Mas desde que entregamos o salão, nós não temos mais salão,
nós não temos mais a necessidade de registro estatutário com formalidades administrativas, hierárquicas, e por isso um irmão da igreja, Celeiros, que é contador, antes mesmo deste processo ele já tinha dado entrada na extinção do registro da pessoa jurídica, né, Celeiros, e também pedindo o cancelamento do CNPJ. Ou seja, além do absurdo do pastor Diniz processar quem não tem nada a ver com o canal Maranata Anátema, o pastor Diniz ele está processando uma pessoa jurídica que não existe mais. O que ainda existe é uma igreja como um organismo vivo e não uma instituição no modelo que você encontra no sistema religioso. Entenderam? Mas muito bem. Agora vamos ao fato específico que levou o pastor Diniz a se sentir ofendido. São 3 fatos específicos. Vamos ao primeiro. No vídeo em que eu comento a saída do Anchieta Carvalho da Maranata, eu disse o seguinte, vejam um trecho do vídeo. Bom, a segunda coisa é que nesse vídeo da disponibilização do Anchieta, né, ele já veio com a informação de que ele estaria sendo substituído pelo Diniz. Diniz, esse nome não me é estranho. Eu sei que tem um Diniz que pertence à família Gueiros, né? Pelo que eu sei. Sei também que o escritório de advocacia que está se enriquecendo muito, ganhando muito dinheiro processando ex-membros da Maranata, também tem esse nome, né? Souza e Diniz. Mas tudo isso pode ser apenas coincidências, não é verdade? Bom, sobre este trecho do vídeo, o pastor Diniz disse que foi abalado emocionalmente e também moralmente. Os seus advogados disseram o seguinte na peça processual, vejam só. Tendo em vista todo o abalo emocional e moral, além dos prejuízos causados ao requerente. Bom, se você já viu o trecho do vídeo, deve ter percebido que eu apenas achei algumas coisas estranhas devido, inclusive, às constantes mensagens que eu recebo diariamente e que colocam em dúvida essas questões de parentesco a que eu me referi. Mas este processo ele foi ótimo também porque ele vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas. É claro que essas dúvidas poderiam ter sido esclarecidas por um e-mail eles mandando para mim, porque eles descobriram o meu e-mail institucional do meu trabalho, que eu não dou para ninguém, uma vez que esse e-mail eu uso exclusivamente para as minhas questões profissionais. Mas eles descobriram, né, e eles poderiam ter me mandado um e-mail. Mas em vez de me mandar um e-mail esclarecendo a dúvida, eles preferiram entrar com uma ação judicial. Seja como for, hoje vocês saberão a verdade que ficou registrada neste processo. A primeira verdade declarada pelo pastor Diniz é que ele não é da família Gueiros. Vejam o que os seus advogados colocaram na ação judicial. Todavia, erroneamente, como afirma o requerido, resta esclarecer que o requerente não pertence à família Gueiros. E é claro que eu tenho de acreditar na palavra do pastor, até porque um pastor não deveria mentir, não é mesmo? Então, apesar de constar do perfil do pastor Diniz no Facebook uma postagem onde ele diz que Fernanda Gueiros Bernardes de Azevedo é nora dele, eu acredito que nós devemos desconsiderar esta informação dada por ele no Facebook e acreditar somente naquilo que ele está dizendo neste processo judicial, não é mesmo? Então, meu irmão pastor Diniz, eu confesso que o seu perfil do Facebook me deixou confuso e foi isso que eu expressei no meu vídeo, uma dúvida e não uma certeza. Mas veja bem, meu querido pastor Diniz, se você está agora dizendo que não tem parentesco com a família Gueiros, né, então já está tudo esclarecido. Agora, eu já entendi que a Fernanda Gueiros, essa que você disse no Facebook que é a sua nora, então ela não é da família Gueiros referente à Maranata, deve ser outra família Gueiros. Mas pronto, já está esclarecido. Mas para minimizar o seu sofrimento, pastor Diniz, em relação à minha dúvida que eu tive no passado, eu aproveito esta oportunidade para me retratar publicamente, sem necessidade de processo judicial, ok? Então vamos lá. Lá vai a minha retratação oficial. A todos os irmãos que assistiram o vídeo sobre o desligamento do Anchieta Carvalho e ficaram com a impressão de que eu tenha afirmado que o pastor Diniz Cipreste tem parentesco com a família Gueiros, eu aproveito este vídeo para corrigir este mal entendido e dizer que
Segundo o próprio pastor Diniz Cipreste de Azevedo, ele não tem parentesco com a família Gueiros. Pronto. Agora eu não tenho mais dúvidas. O segundo ponto que parece ter gerado dúvidas no trecho do vídeo que eu passei foi se o pastor Diniz tem ou não algum parentesco com o escritório de advocacia Souza e Diniz. Vou reprisar o vídeo, vejam só. Bom, a segunda coisa é que nesse vídeo da disponibilização do Anchieta, ele já veio com a informação de que ele estaria sendo substituído pelo Diniz. Diniz, esse nome ele não me é estranho. Eu sei que tem um Diniz que pertence à família Gueiros, pelo que eu sei. Sei também que o escritório de advocacia que está se enriquecendo muito, ganhando muito dinheiro processando ex-membros da Maranata, também tem esse nome, Souza e Diniz. Mas tudo isso pode ser apenas coincidências, não é verdade? Mais uma vez, vocês podem perceber que eu não fiz nenhuma afirmação, mas deixei claro que tudo poderia ser apenas coincidências. E, de fato, eu só estou sabendo agora que o pastor Diniz não tem parentesco com os sócios, os donos do escritório de advocacia Souza e Diniz. Inclusive, no dia 7 de setembro deste ano, de 2020, eu cheguei a fazer um vídeo e dizer neste vídeo que naquele vídeo sobre a representação ao Ministério Público contra o assédio processual da Maranata contra os seus ex-membros, eu fiz este vídeo e disse o seguinte no vídeo. A segunda questão, que nem é relevante, diz respeito às suspeitas que muitas pessoas levantam, e já me passaram, na verdade, sobre alguma relação que seria escusa entre o escritório de advocacia Souza e Diniz e a Igreja Maranata. Umas pessoas dizem que há parentesco entre esse Diniz e a família Gueiros, enquanto outras pessoas dizem que não, que são coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, irmãos, eu não sei. Mas, como é uma dúvida de várias pessoas, então eu resolvi colocar essa questão em nossa representação. Até porque, de repente, você que tem como mostrar isso para nós, você vai fazer um contato, vai dizer assim, olha, não é, eu tenho aqui a prova. Ótimo, maravilha, tá certo? Ou o contrário. Então, assim nós podemos ter a oportunidade de esclarecer esta dúvida de uma ou de outra forma. Mas, viram só? Eu sempre tive esta dúvida. E pelas mensagens que eu recebo, a dúvida ela não era só minha, mas de muitas outras pessoas. Mas o importante destacar é que eu já tinha afirmado que não sabia disso. Mas, curiosamente, os advogados do pastor Diniz preferem dizer à juíza da causa que eu sabia sim, Mas isso não é verdade, Então não dá para querer colocar isso para o juiz. E como eu disse antes, esta minha dúvida e de muitas outras pessoas poderia ter sido removida com um simples e-mail, mas o pastor Diniz e seus advogados, os mesmos de sempre, aqueles que processam os membros da Maranata, eles preferiram uma ação judicial, como de costume, até porque eles entenderam e têm este direito que seria mais interessante me processar e ter mais um processo judicial em andamento. Irmãos, eu não sei quando isso vai parar, mas eu aproveito para pedir a quem ainda não assinou a nossa petição ao Ministério Público contra o assédio processual que a Maranata vem praticando contra os seus ex-membros. Eu peço que vocês leiam a petição e que nos ajudem assinando esta petição, porque ela vai ser muito importante, não só para mim, mas para todos os que estão sendo processados pela Maranata. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa, então, nos ajudar com a sua assinatura. Tudo bem? Mas voltando à questão da dúvida, vejam que agora ela já está resolvida, Vejam que os advogados do pastor Diniz disseram no processo que, por outro lado, percebe-se da fala do requerido que ele, sem qualquer fundamento, alegou que o requerente seria membro de escritório de advocacia e que estaria ganhando muito dinheiro processando ex-membros da Maranata. Aliás, o requerido, que sou eu, atua com absoluta má-fé e um intento malicioso, pois este efetivamente sabia que o requerente não integra o escritório de advocacia Souza e Diniz. Eu não sabia. E nem se beneficia de qualquer tipo de ação patrocinada pelo referido escritório. Bom,
Antes de eu fazer a minha declaração para espancar as dúvidas que podem ter ficado, eu preciso dizer que em nenhum momento eu disse que o pastor Diniz se enriqueceu com processos judiciais. Não foi isso. Vejam só a confusão que ele fez. São duas coisas distintas. Eu disse que não sabia se ele tinha parentesco com os advogados do escritório Souza e Diniz. E que, outra coisa, o escritório tem de fato ganhado muito dinheiro com essas ações judiciais movidas pela Maranata, a menos que eles trabalhem de graça. Será que eles trabalham de graça? Se não trabalham de graça, qual é o erro da minha afirmação em dizer que eles ganham muito dinheiro exercendo legalmente a sua profissão? Isso é tranquilo, qual o problema? No processo, eles não apresentaram os valores dos honorários deles, mas eles fizeram questão de colocar o meu salário no processo, né? Então, eu não tenho como saber se eles estão realmente, o quanto eles estão ganhando, não é verdade? Mas vejam bem, irmãos, isso não tem nada a ver com o Diniz que está me processando. Eu nem mesmo sei de onde ele conseguiu se sentir ofendido com uma informação que não lhe diz respeito. Se alguém poderia se sentir ofendido, seriam os sócios do escritório e não o pastor Diniz, até porque eu não disse que o fato do escritório ganhar dinheiro com ações judiciais contra ex-membros teria algum tipo de relação com enriquecimento ilícito ou com o enriquecimento dele. Vejam, entenderam? Ora, a própria Bíblia não diz que o trabalhador é digno do seu salário? Então, qual o problema deles ganharem dinheiro processando pessoas? Essa é a profissão deles. O fato do escritório ganhar muito dinheiro, isso é um exercício da profissão. E eu até fico feliz de ver estes jovens se enriquecendo, advogando. Afinal, eles têm o escritório no mesmo bairro nobre que eu moro, que eles falaram que é nobre, não é verdade? E também escritórios em todos os lugares da federação. Então, eles estão ganhando bem. Então, qual é o problema? Não é enriquecimento, o enriquecimento dos advogados. A questão, e que eu sempre lancei para a meditação dos seguidores do canal, é sobre o interesse de um membro da igreja gastar tanto dinheiro com ações judiciais, enquanto esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para alguma ação útil aos propósitos de uma instituição religiosa. Essa que é a questão. Mas parece que o pastor Diniz não entendeu. Não é verdade? Infelizmente. Seria bem interessante até que ele tivesse entendido isso, já que ele faz parte da cúpula da denominação Maranata. Mas, considerando que eu compartilhei a minha dúvida com os seguidores do canal, nada mais justo que agora eu venha a compartilhar a minha certeza. Vamos lá? Então, lá vai a minha retratação oficial. A todos os irmãos que assistiram o vídeo sobre o desligamento do Anchieta Carvalho e ficaram com a impressão de que eu tenha afirmado que o pastor Diniz Cipreste tem parentesco com os proprietários do escritório de advocacia Souza e Diniz, apesar de eu não ter feito nenhuma afirmação a esse respeito, mas eu aproveito este vídeo para corrigir este mal entendido e dizer que, segundo o próprio pastor Diniz Cipreste de Azevedo, ele não tem parentesco com os sócios proprietários do escritório Souza e Diniz, este escritório que vem processando os membros da denominação, ex-membros da denominação Maranata, e também não há qualquer suposição agora da minha parte de que ele tenha, nem antes, que ele tenha se enriquecido com processos judiciais daquele escritório. Perfeito? Esclarecido? Agora eu não tenho mais dúvidas e eu espero que vocês também não tenham. Simples assim. E se você então me disser que eu deveria ser processado por ter exposto a minha dúvida em um vídeo na internet, não se preocupe, eu já estou sendo processado e evidentemente eu vou apresentar a minha defesa tranquilamente. E como eu já disse desde o primeiro vídeo, em que eu recebi um processo da Maranata, eu não tenho nenhum problema com o cumprimento de ações judiciais, com sentenças judiciais. Seja o que for que a justiça decidir, eu estarei sempre pronto para cumprir as suas determinações. Tudo bem? Agora vamos ao último argumento do pastor Diniz, que ele disse ter se sentido ofendido. Vejam mais este trecho do meu vídeo sobre o desligamento do Anchieta Carvalho.
E o mais curioso é ver o Diniz dizendo que Deus revelou para afastar, né, para fazer esta mudança. Né? Será que foi o mesmo Deus que um tempo antes havia revelado, né, que o Anchieta tinha tantas missões importantes a cumprir ali dentro da Maranata? Vejam só, irmãos, eu fiz uma pergunta e não uma afirmação. A minha pergunta se baseia no fato do pastor Diniz ter dito que Deus revelou para tirar o Anchieta, quando este mesmo Deus havia revelado pouco tempo antes que o Anchieta era uma peça muito importante dentro da Maranata. Ora, eu tenho o direito de ter dúvidas, não é mesmo? E vocês verão que sempre que a questão é dons espirituais e experiências pessoais, eu sou obrigado a ter dúvidas, porque eu aprendi pela própria Bíblia a provar os espíritos, né? E isso está na primeira carta de João, capítulo 4, no verso 1, que diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João, capítulo 4, no verso 1. Além disso, o próprio Jesus nos ordenou a comparar os frutos produzidos por quem se diz profeta de Deus, porque, segundo Jesus, nos últimos tempos aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Isso está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13, no verso 22. Então, meus irmãos, quando alguém diz que Deus revelou alguma coisa, eu acho mais prudente duvidar antes de abraçar estas revelações, tudo bem? Mas, curiosamente, o pastor Diniz disse que ficou abalado. Vejam o que os seus advogados escreveram no processo. Quando afirma que o requerente teria dito e usado a expressão Deus revelou, o requerido, incitando dúvidas, ofende não só a honra, mas principalmente sua credibilidade e confiabilidade como pastor junto aos fiéis, uma vez que a sua função é pregar a verdade, que é a palavra de Deus. As falas, por si sós, trazem enormes abalos ao requerente. Então vamos ver se eu consigo minimizar este desconforto do pastor Diniz. Meu querido pastor Diniz, não se sinta abalado quando alguém duvidar daquilo que você diz, mesmo você sendo um pastor. Veja bem, pastor Diniz, se você ler os comentários deste canal Maranata Anátema, você vai ver que muitas pessoas não acreditam em nós, mesmo quando nós colocamos o processo judicial na tela. E olha que eu não estou falando de revelação, mas eu estou mostrando fatos com fotos. E mesmo assim tem gente que não acredita. Paciência. Você já pensou se eu fosse ficar abalado com o fato das pessoas duvidarem do conteúdo que eu apresento no canal? Você já pensou se eu fosse ficar abalado, com os diversos xingamentos, e insultos que os membros da sua denominação Maranata colocam aqui nos comentários do canal? Isso todos os dias? Meu querido, faça como eu. Aprenda a reter apenas o que for bom. O que não for proveitoso, simplesmente despreze e siga em frente. É assim que eu faço, eu desprezo o que não agrega nada a mim e sigo em frente fazendo o que eu acredito que é certo, justo e honesto, diante de Deus e também diante dos homens. Mas enfim, como o processo já está em andamento, este que você impetrou contra mim, agora eu vou ter de comentar tudo o que está acontecendo nele. E eu vou começar com a decisão da juíza, já em exame do seu pedido de cautelaridade, tentando me fazer retirar o vídeo do canal ou me proibir de fazer novas postagens. Vamos ver o que a juíza, doutora Kelly Kiefer, da 6ª Vara Civil de Vila Velha, disse. Na decisão dela, ela disse o seguinte: em caso, a meu ver, não restou configurado teor ofensivo ou difamatório à honra do autor, pastor Diniz, tampouco que tenham sido extrapolados os limites do aceitável na aludida publicação, constituindo, se muito, comentários desditosos, mas ainda assim dentro dos padrões da razoabilidade, o que é acobertado pelo direito de liberdade de expressão. Portanto,
considerando a necessidade de se resguardar previamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, e em vista das garantias constitucionais já mencionadas, além da ausência de perigo atual, não há como conceder a tutela de urgência pretendida, pelo que a indefiro. Viram só? A juíza já captou a questão e já em sua decisão prévia ao mérito deixou registrado que não percebeu nenhuma ofensa que extrapolasse o direito à liberdade de expressão e indeferiu o pedido de medida cautelar do pastor Diniz. Mas, como eu já disse outras vezes, o processo só está começando. E eu aproveito para fazer um registro aqui muito importante. Como o pastor Diniz deu entrada no processo em uma vara civil que não tem processo eletrônico, a minha advogada, a doutora Raquel, que mora em Brasília, não vai poder me defender neste caso, mas o doutor João Roberto, que é do Espírito Santo, já se dispôs a me defender nesta causa e nem mesmo quis receber os seus devidos honorários. Então, eu aproveito para agradecer ao doutor João Roberto por esta importante ajuda, por este desprendimento a questão material, e isso em favor da justiça. Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço, doutor João Roberto. Essas são, portanto, as nossas mais recentes notícias judiciais da denominação Maranata, e eu volto a pedir aos irmãos que não assinaram a nossa petição ao Ministério Público contra o assédio processual da Maranata, contra os seus ex-membros, que façam isso para nos ajudar e ajudar todas aquelas pessoas que estão sendo vítimas de processos judiciais ajuizados pela denominação Maranata. É isso aí, meus irmãos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.